Oi, pessoal. Esse é o meu vídeo sobre a natureza da filosofia. Eu vou aproveitar essa transmissão para completar a primeira semana de aula que, eu, ah, que a gente propôs ali na programação de vocês. O que vocês estão lembrados que eu mencionei que a filosofia é uma investigação sobre os conceitos mais gerais que constituem o que eu chamei de esquema conceitual que nós utilizamos para pensar o mundo, a nossa experiência, de um modo geral. Nessa caracterização inicial que eu ofereci, então, eu acho que ficou mais ou menos claro assim que se vocês pensarem no objeto da filosofia, pensarem no que o filósofo faz, tipo de interesse, digamos assim, que ele tem, ele a minha exposição, pelo menos, foi muito paralela com o trabalho do cientista, né? Fazer filosofia é fazer uma investigação sistemática sobre conceitos que estão na base de toda a nossa apreensão da realidade, da experiência humana. E assim, então, como os cientistas fazem investigações sobre química, estruturas subjacentes da realidade, como os átomos e os compostos químicos, como eles se combinam para formar outras substâncias, como eles podem ser manipulados. Os filósofos também teriam um assunto, né, ao qual eles se dedicariam. Agora, vocês acham que a filosofia é como a ciência nesse sentido também? Ela tem, diga assim, a finalidade última da filosofia é produzir conhecimento, ensinar a entender ou nos ajudar a entender melhor certos conceitos fundamentais da nossa experiência, ou ela teria ainda alguma outra finalidade? Se vocês pensarem no conceito de filosofia, né, que é sofia, sabedoria, e filia, né, significa amizade, ou amor também é uma forma de amor, né? Amizade é uma forma de amor, então a filosofia também é uma forma de amor pela sabedoria. Se vocês pensarem nesse termo, parece que a ideia de filosofia sugere um pouco mais do que isso, né? Sugere que filosofia tem uma preocupação com a verdade, com um tipo de atitude, digamos assim, diante do mundo que não é ordinária, não é uma atitude de alguém que não sabe exatamente se conduzir, ou o que é fundamental na condução da vida, né? Então, pensem na ideia mesmo assim de conduta da vida, como nós devemos viver, que tipo de vida é uma vida razoável, como eu lido com as vicissitudes da vida, que escolhas dentro das várias possibilidades que nós temos para estruturar a nossa própria vida, o que eu devo dar prioridade. É mais importante a família, é mais importante, sei lá, ter um bom emprego, é mais importante ser um amigo dedicado e ajudar os nossos colegas e outras pessoas ao nosso redor, parentes que precisam. O que deve ser o centro da nossa experiência, né? Supostamente o sábio é alguém que detém, ou pelo menos ele tem condições, né, é uma ideia, né, a ideia de sabedoria, a ideia do sábio é alguém que é capaz de responder essas perguntas assim, de uma maneira segura, né, do modo que o tolo não consegue, né. O sábio, geralmente, ele é uma figura que se opõe à figura do tolo. O que é o tolo, né? O tolo é a pessoa que faz uma série de coisas, mas ela não consegue, meio de uma maneira desorientada, né? Então, se ele é pai, não sei, ele não consegue perceber a atitude adequada que deve ter em relação aos filhos. Se ele for tiver um emprego, ele não sabe
ganhar respeitabilidade dos seus colegas, né? Ele se comporta de uma maneira muito desastrada e a vida dele acaba sendo uma vida desgraçada, digamos assim, né? Porque ela não tem o tipo de brilho, de serenidade, de segurança, né? Ou perfeição que a gente encontra na vida do sábio. E se vocês pensarem então nessa ideia de sabedoria, pensarem na ideia de que alguns seres humanos são mais aptos, digamos assim, ou mais habilidosos a conduzirem a própria vida, talvez vocês possam admitir que conhecimentos filosóficos eles não são simplesmente eles não objetivam simplesmente ampliar nosso estoque de conhecimento sobre o mundo, eles têm uma finalidade exterior, né, que está além do próprio conhecimento, né, que é a condução, a nossa forma de nos conduzir do ponto de vista prático. Bom, essa ideia da filosofia, então, como uma forma de viver, digamos assim, que a filosofia não só é um saber conceitual, mas que ela é também uma arte de viver, né, como os antigos diziam, uma bios techné em grego, e esse era o termo, né, que é uma arte de viver, que era adotado na filosofia antiga. Então essa ideia foi explorada, e foi explorada com a intenção de sugerir que o filósofo é alguém que está perto, né, do sábio, ele é alguém que está buscando a sabedoria, e buscar a sabedoria, ele tem amor pela sabedoria, e ter amor pela sabedoria não significa apenas ter conhecimento, né, mas significa também ser capaz de se conduzir de uma maneira não perturbada, de uma maneira tranquila, assim, em relação à nossa própria experiência. Isso é muito discutível, né? Tem muita gente que acha que a filosofia não tem esse papel. Eu sou um defensor dessa tese, né? Então que a ideia antiga da filosofia como uma arte de viver, ela é válida, né? Até hoje. Eu penso que eu inclusive menciono isso no material que vocês receberam, que não faz sentido. Não tem sentido eu filosofar, né, se a filosofia não puder, em algum sentido, transformar a nossa própria vida, nos tornar melhores, né, do que nós somos. E como é que a investigação conceitual pode fazer isso? Né? É uma questão difícil de responder, né? Ela tem como é que estudar metafísica, por exemplo, como que ela poderia estudar lógica, né? Como que são habilidades assim de natureza fundamentalmente conceitual, como é que isso poderia contribuir para melhorar a nossa maneira, digamos assim, de nos conduzir na realidade. E aqui tem também várias partes, né, eu vou tomar essa ideia por partes. Na primeira parte é que eu queria enfatizar bastante com vocês, então é a ideia, a própria ideia da arte de viver, para ficar bem claro. Ela foi formulada, então, como eu dizia, no mundo antigo, e ela significa que existem artes, por exemplo, existe uma arte de cultivar a terra, existe uma arte de fazer sapatos, existe uma arte de construir navios, existe uma arte de dar uma aula, por exemplo, né, que é a arte do didático, é alguém que domina, né, a capacidade de produzir, fazer ou ofertar uma boa aula. Assim também existiria, né? Os antigos pensaram uma arte de se bem conduzir na vida, né? E é o tipo de reflexão que a filosofia fazia, ou que a filosofia tradicionalmente fez, deveria conduzir então a esse estado, né? Ao domínio, né? Dessa arte especial que é a arte de viver. Por isso, se vocês forem ler tratados antigos, nas próximas aulas a gente vai estudar a filosofia antiga. Isso é uma coisa que eu enfatizei bastante no material. Na filosofia antiga, a filosofia era tratada, né, como uma medicina da alma, né? Então ela é uma arte de viver, porque ela ajuda a fazer com que aqueles que se dedicam a ela possam levar uma vida
bem-aventurança, não sei, ou de serenidade, ou de paz de espírito, né? Ataraxia era o termo que os antigos usavam para designar essa tese. Portanto, eu estou iniciando aqui, né, as nossas aulas, a sugestão, eu estou apresentando essa ideia como uma sugestão e eu vou depois procurar ilustrar como alguns filósofos, os céticos, os estoicos e epicuristas, né, e depois na tradição contemporânea também como outros filósofos procuraram defender essa tese. Aqui nessa aula introdutória, então, além de indicar a ideia para vocês, eu também queria fazer chamar a atenção para um outro aspecto, que ela também foi criticada, essa tese que eu estou defendendo. Tem um professor da Califórnia, em Riverside, é o Eric Schwitzgebel. Ele é uma espécie de filósofo que faz pesquisas empíricas também, além de filosofia teórica. E ele investigou os professores de ética assim, de vários departamentos e verificou que eles tinham, esses professores de ética, que pessoas que se dedicam a pensar sobre como nós devemos agir, eles tinham um comportamento, digamos assim, ético que não era nada diferente da maioria das pessoas. A única diferença é que eles tinham uma tendência assim, a ser mais coerentes em relação aos demais, a partir das decisões que eles assumiam, né? Então, por exemplo, quem é democrata, né, tinha uma tendência maior a agir de acordo com crenças de um democrata, né, alguém que se preocupa, sei lá, com a sociedade, ou está mais engajado em atividades sociais, alguma coisa assim. Então, não é uma tese amplamente aceita, né, mas eu estou... E tem essa pesquisa empírica que parece indicar o contrário. Mas a minha sugestão da verdade dessa tese, o ponto central, acho, para convencer vocês que ela é verdadeira, que a filosofia tem impacto na nossa vida, no modo como nós nos conduzimos na vida, assim, ela ajuda a definir o que é central, o que é fundamental para as nossas organização, né, da nossa vida. É o fato que, como nós estudamos conceitos, assim, o tipo de reflexão que o filósofo faz é uma reflexão sobre aspectos muito gerais da nossa vida. Então, esse tipo de reflexão é propício, o próprio instrumental da filosofia, embora vocês tenham, a gente tenha em outras áreas, né, na literatura, não sei, na psicologia, mas o tipo de assunto que os filósofos tratam, então, ele por um efeito indireto, digamos assim, ele propicia que questões sobre como estou vivendo, o que devo fazer, né, quem nós somos, qual é o nosso destino, né, esse tipo de pergunta seja formulado e seja parte da ordem do dia de todo filósofo. Vocês lembram da metáfora do Russell sobre as dúvidas libertadoras, né? A ideia que eu estou associando então a filosofia como sendo próxima da sabedoria é justamente porque ela tem esse potencial, ou tem poder, né, de fazer com que nós possamos assumir uma perspectiva distanciada em relação às nossas formas mais arraigadas, assim, mais comuns, mais triviais de condução da própria vida. Então, pode não resultar numa arte de viver, não pode não resultar numa sabedoria excepcional, mas eu acho que ela nos coloca assim substancialmente, né, ou pela própria natureza da filosofia, ela nos coloca numa posição reflexiva que facilita a aproximação, a perspectiva, né, esse ideal que os antigos tinham do sábio. Então, os antigos diziam que existia uma medicina do corpo e a filosofia era a medicina da alma. O que eu estou sugerindo aqui, então, é que essa ideia, ela intuitivamente, ou a princípio, né, ela pode ser sustentada como verdadeira, porque boa parte do nosso trabalho é fazer especulações, né, sobre emoções, sobre como viver, sobre responsabilidade, né? E esse tipo de atividade, então, coloca o filósofo mais próximo, né,
das estratégias que são estratégias ligadas à conquista, à busca e conquista da sabedoria, tá bem? Eu vou depois, numa outra aula mais adiante, eu vou usar um texto do Thoreau para ilustrar e mostrar para vocês como ele tentou chamar atenção para esses pontos. O Thoreau é um filósofo americano. Mas hoje eu queria então só iniciar a exposição e apresentar a ideia para vocês, para que vocês também pensem e reflitam, afinal, se vocês acham ou concordam que filosofia tem algum resultado efetivo, assim, do ponto de vista da condição da vida, se ela é simplesmente uma investigação especulativa, né? Eu estou sugerindo que não, eu estou sugerindo que ela ajuda a melhorar, a pensar e estruturar e enxergar o que deve ser o centro da nossa existência. E aí, essa é uma tradição longa, né, na história da filosofia, e é a tradição que eu vou seguir, né, e vou tentar mostrar durante todo o percurso das nossas aulas. Tá bem? Um abraço para vocês, então até o próximo encontro.